E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 9 de agosto de 2023, começando o estudo com o índice futuro, em FUT, aqui está o tempo gráfico semanal, hoje teve uma queda de 0,53%, na semana vocês veem o candle que tem deixado aqui, então seria esse último candle aqui, vocês veem, segurou na parte de baixo dessa consolidação menor, a gente tem aqui no 118.400 esse ponto, esse suporte, e aqui no 122.700 que seria uma resistência boa. Então tem brigado, o preço tem ficado dentro aqui dessa região. Pelo tempo gráfico diário, vocês notam até melhor como é que tem ficado, né? Então, várias vezes tentando ganhar aqui esse suporte, os compradores defendem aqui esse ponto e aqui da mesma forma os vendedores defendendo, jogando o preço para baixo. Então, tem ficado muito aqui dentro dessa região. Um ponto importante para venda, na verdade, alguns pontos importantes seriam quais? O OBV já perdeu a mínima aqui dessa região, então se a gente está numa consolidação, o preço seguindo aqui esse ponto, voltando aqui para o lado, né, lateral, o OBV já perdeu aqui a mínima dessa região, então o OBV sugere que o preço perca também esse suporte. Pelo tempo gráfico semanal também nós temos aqui um trap de venda que está ativado, que tem como alvo aqui os 111.500, né? Mas que tem que superar primeiro esse suporte, tem que ganhar esse suporte para ir jogar o preço um pouco mais para baixo. Em relação às médias, a média de 20 um pouco afastada, de 80 no semanal, a de 9 aqui próximo a essa região. No tempo gráfico diário já teria aqui um outro suporte importante no 116.400 caso perca essa região. Em relação ao Ibovespa, queda hoje de 0,57%. Aqui vocês veem que teve um Joint Napoli aqui nessa região, que está ativado. Mas de maneira semelhante, a gente tem aqui um retângulo. Fica mais claro pelo semanal. Assim, vendo as sombras, vocês percebem que tem segurado realmente nessa região dessa resistência nos 120.200 e nesse suporte nos 117.150. Então o preço tem brigado aqui, tem ficado dentro aqui dessa lateralização. Então a gente tem aqui uma lateralização maior, seria justamente essa grande, e uma lateralização menor nessa região. Um ponto importante, o trap, que também tem ativado aqui no semanal, perdeu esse candle da semana retrasada, né? Fechou abaixo. E além disso, a gente tem aqui o OBV também já mostrando a perda dessa lateralização, um pouco semelhante ao que aconteceu no índice futuro. Em relação ao volume, hoje foi uma queda que teve um volume acima da média, apesar do que era um pouco menor, né? Se ficou muito travado também. Partindo agora para os ativos, o primeiro seria a Cebave. Vocês veem aqui que segurou nessa retração de 61,8, inclusive ativou aqui a operação. Acho que o problema dessa operação seria justamente o tamanho do stop, né? Que seria praticamente 7%. Hoje, do jeito que fechou aqui o dia, um stop de 5,75%. O volume desses últimos dias tem diminuído bastante, né? A gente tem aqui do dia 18 de julho até hoje aqui apenas 3 dias com volume acima da média, né? Então, bem diferente desse período em que o volume esteve maior, né? Em relação ao tempo gráfico semanal, no semanal, vocês veem aqui esses tentativa, né, de perder essa região de 61,8 como segurou, mas aqui bem próximo à média de 9, né, apontando para baixo, que é um cenário um pouco mais complicado. Do jeito que está fechando aqui essa semana, já deixa um cenário de queda, né? Deixa eu ver como é que vai se comportar nos próximos dias. Próximo ativo, Idux 3. Idux está nessa região aqui, essa região da 61,8, nessa retração. Comentei ontem que teria que perder esse candle todo para que aí confirmasse a operação, deixaria um stop caro. Mas o candle que deixou hoje já é um candle aqui que demonstra um pouco mais de reversão, né? Que seria um Harami de baixo. Então, caso confirme esse Harami puxa aqui para baixo, poderia deixar uma entrada aqui buscando justamente essa operação dessa retração de 61,8 de queda. O stop um pouco caro, seria um stop de praticamente 7%. E é isso. Em relação ao OBV, o OBV desse ativo ainda é um pouco forte, né? E tanto ontem quanto hoje o volume acima da média. Então,
observar aqui esse ativo, ver se deixa talvez até um Joey de Nápoles aqui. Então, a gente tem aqui um topo, um fundo, um topo abaixo do anterior. Caso comece a fechar abaixo da média de 3, né, se quiser fechar um pouquinho abaixo, amanhã poderia até ativar. Por enquanto, nem engatilhado está esse tipo de operação. Próximo ativo, Lojas Renner, LREN3. É um ativo que hoje caiu 4,44% e que pelo semanal já começa a ficar um pouco feio. A gente tem aqui no semanal um candle que praticamente estaria engolfando os outros dois anteriores, né? Então, um ponto que era de muita briga precisa agora de uma recuperação para não deixar esse cenário um pouco mais feio. A gente tinha aqui uma lateralização aqui nesse ponto, Lojas Renner, e hoje fechou um pouco abaixo desse retângulo, né? É importante ver como é que o preço vai se portar aqui. O OBV continua bonito. Hoje foi uma queda que teve volume, então um pouco mais preocupante e fechando abaixo dessas médias, né? Então média de 80, de 9 e de 20 já, o candle de hoje fechando abaixo. Então um ponto aqui para prestar atenção. Um suporte que pode ser interessante para quem estiver comprado no ativo seria justamente essa região aqui dos R$ 17,61, que é essa 61.8, né, que ativou e deu compra, chegou a andar bem aqui. Então esse aqui é um ponto que pode dar uma segurada ainda. Próximo ativo, Açaí 3. Açaí 3 para mim continua aqui nessa região do OCOI, né? Então pode formar um OCOI aqui nesse ponto. Tem brigada aqui em cima. Caso perca essa média de 80, pode deixar um cenário um pouco mais feio. O OBV, que antes mostrava-se uma divergência maior, hoje praticamente no preço, né? Então já não tem tanta divergência assim. Então caso perca a média de 9 e de 80, aí já é interessante observar, ver se não é interessante fazer uma parcial aqui nesse ponto. Próximo ativo, Porto Belo, PTBL3. Porto Belo é um ativo que hoje subiu 2,33% e que pelo semanal, aqui a gente pode até visualizar um COI também, né? Alguns ativos deixando esse tipo de padrão. Se a gente considerar aqui o rompimento, o candle dessa semana pode ser considerado até um pullback nessa região para continuar subindo. E o alvo dessa operação seria esse rompimento, seria praticamente aqui nos R$ 11,20, né, se a gente considerar esse movimento aqui e esse rompimento justamente nessa região. Então, R$ 11,25 é um ativo que pelo tempo gráfico semanal vocês veem um volume muito bom, então que a gente tem desde maio o volume acima da média, né? Então o volume aumentando, isso é muito interessante para o ativo. Pelo mensal não tem nada muito claro ainda aqui. Continua esperando um pouco. Esse candle aqui que deixou foi interessante, que a gente pode considerar até um trap nessa região, né? O candle 5 tentou perder, o 6 superou. Então acho que, não sei se aqui já chegou no alvo, mas já teria batido no alvo aqui do trap. Então é um movimento aqui que continua, né? Pelo semanal pode deixar uma entrada interessante e com stop relativamente curto. Então a gente pode ver aqui, caso haja superação deste candle na próxima semana, seria isso. Stop de uns 6% para buscar aqui praticamente uns 40%, caso o cenário se confirme. Em relação ao OBV, o OBV praticamente no preço. Então, vocês veem aqui nesse ponto, o preço é 8,65, agora caiu um pouco, o OBV praticamente na mesma região. Próximo ativo de hoje, Vale. Vale está numa região aqui de 61.8, até comentei que pelo semanal continua nesse ponto, né? Então continua aqui, continua brigando justamente nessa região, mas um cenário um pouco complicado, né? Vocês veem hoje, esteve andando bem, acho que chegou a andar aqui, chegou a bater aqui praticamente já confirmando, né? Assim, dando mais uma entrada de 61, mas devolveu bem. Um candle que mostra força para baixo, apesar do volume baixo aqui, mas aqui acompanhar justamente nessa região. Vale pode ter aqui essa entrada de 61.8, como também um ombro, cabeça, ombro aqui nessa região. Então aqui seria justamente a linha do pescoço, aqui é o ponto crucial para saber se ela vai para baixo, buscando aqui a parte inferior do retângulo, né? No caso dos R$ 62, que eu tenho aqui 60,
ou se ela segura aqui nesse ponto e aí já a gente consegue fazer a entrada de 61.8. Por enquanto, nenhum dos dois cenários, né? Tem que aguardar ainda. Próximo ativo, Via Varejo, Via 3. Via Varejo fechou de uma maneira interessante, tá? A gente tem aqui um volume acima da média, um candle que superou outros dois aqui nessa região. O estocástico começou a apontar para cima, então o que poderia ser aqui também um oco bem grande aqui nessa região já mostra aqui um sinal de força aqui desse suporte nesse ponto. Pelo semanal, inclusive, pode deixar engatilhado aqui um trap para a próxima semana, que ocorreria, caso continue sem esse movimento, na superação do candle desta semana. Próximo ativo de hoje, TOTS. TOTS é um ativo que tem segurado aqui nessa região. Aqui também já teve um Joy de Napoli, que confirmou. A gente tem aqui um topo, um fundo, um topo abaixo do anterior, e aqui perdeu a mínima, stop aqui em cima. Teria andado bem até, a partir do momento da ativação teria ido um pouco para trás, mas depois teria andado aqui 5%, agora retomou um pouco. E aqui nesse ativo, um ponto complicado para vender seria justamente por parecer esse retângulo. Então aqui, justamente nessa parte aqui de cima, a gente tem um canal grande, e aqui poderia ser considerado um retângulo nesse ponto. Amanhã também a gente pode ter aqui um trap de compra ativado na parte inferior do retângulo. Um ponto interessante para venda seria se o BV que perdeu aqui essa mínima, né? Então o BV mostra um movimento um pouco mais para baixo, mas é importante acompanhar o ativo. Eu vou deixar um alarme aqui na parte do rompimento do candle de hoje, porque poderia significar uma entrada de compra. Próximo ativo, Alço 3. Esse é um ativo que está dentro de uma consolidação. Pelo semanal fica um pouco mais claro, seria até um pouco mais para baixo, né? Eu considerei aqui por conta desse candle, mas aqui seriam poucos toques, né? Mas um ponto interessante do ativo seria esse OBV. O OBV já mostrando máxima, né? Então a gente tem aqui o OBV muito além do que foi apresentado aqui nessa região. Vocês veem que o OBV bem para cima, né? Tem uma divergência bem clara aqui no OBV, de alta. E aqui a gente pode considerar um trap também, né? Teria ativado hoje, aqui nessa região. Se a gente considerar esse fundo aqui, considerando que esse fundo tentou perder essa região desse suporte, movimento que foi combatido por parte dos compradores e superou. Então seria aqui, stop aqui na mínima, próximo a essa região do suporte. Próximo ativo, Local Web, LWSA3. É um ativo que deixou uma entrada de 1,8 de venda, aqui nesse ponto, já abrindo com gap aqui nessa região. Os alvos aqui, o segundo alvo seria bem próximo de onde chegou, foi o segundo alvo 6,90, o preço tocou no 6,96 e agora mostra aqui uma acumulação justamente nessa região. Próximo ao segundo alvo, vocês veem aqui acumulando aqui nesse ponto. Um ponto interessante para compra seria esse OBV, que mostra uma recuperação. Então, o OBV mostra que está um pouco além, né, o saldo financeiro um pouco além dessa resistência, um pouco além da parte superior desse retângulo. E caso rompa, né, que o retângulo seria a projeção dele para cima. O volume deu uma melhorada nos últimos dias também, então está vendo que a superação dessa média de 80 e dessa resistência pode andar um pouco aqui esse ativo para cima, né, teria um alvo próximo aqui a esses 7,94. Último ativo de hoje, PETS 3. PETS é um ativo que, desse ponto aqui, vocês veem aqui que abriu com gap para baixo. Mesma forma hoje, né? Gap para baixo. Então, um ponto interessante aqui nesse ativo, buscando uma compra, seria aqui nos 5,49. Então, 5,49 até um pouco antes que nesse candle 84 aqui. Então, por quê? Porque o papel tem caído forte. Entrar aqui só porque já caiu muito é um pouco complicado, né? Hoje caiu quase 7%. Então, esse seria um ponto interessante. Ou até, caso amanhã deixe um candle bonito que engolfe o candle de hoje, pode deixar uma entrada aqui, se a gente considerar esse suporte anterior. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.